Olá, eu sou a Leila, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu trabalho com macramê há mais de 20 anos e eu ministro aulas de macramê há mais de 15 anos. Eu comecei a trabalhar com artes manuais quando eu era muito nova, não sei nem dizer qual a idade que eu tinha, mas com cerca de 7, 8 anos de idade eu já comecei a monetizar o artesanato. Eu já fazia para mim e para minha irmã, para algumas primas, roupinhas de bonecas pequenas, ou colares, cintos, para que a gente mesmo usasse. E as minhas amigas de escola começaram a pedir para que eu fizesse para elas também, e eu comecei a vender o que eu fazia. As roupinhas era muito fácil de conseguir fazer com o que eu tinha de material, porque o meu avô era caixeiro viajante, ele fazia revenda, né? Hoje a gente fala revendedor hoje em dia de peças, e ele trabalhava com biquíni. Então quando mudava a estação, o meu avô ficava com muito estoque de retalho, de tecido de malha fria, e ele me dava esses retalhozinhos. E eu pegava os retalhos e transformava em blusinhas, em vestidinhos, em calça, tudo de malha. E aí era diferente do que a gente encontrava normalmente para as bonecas nas feiras de artesanato da cidade local, que normalmente eram roupinhas de babado. Então esse era um diferencial que tinha nas minhas roupinhas. E os cordãozinhos de miçanga, que era muito moda na época mesmo. Era uma coisa que hoje em dia eu acho simples de fazer e eu acabo ensinando ainda para as crianças menores, quando elas não têm a aptidão para o macramê, que é o de colocar a miçanga no nylon e ir trabalhando em cima disso. Isso é ótimo para coordenação motora fina. E aí, lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu entrei na faculdade, eu acabei conhecendo o macramê. E ele, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu sou o tipo de aluna que eu preciso estar fazendo alguma coisa com as minhas mãos para eu ter foco no que o professor está ensinando. E o macramê era perfeito para isso. O macramê me dava o foco perfeito para eu estar com ele ali amarrado na minha perna, onde me dava uma sustentação de trabalho e me fazia prestar atenção na aula. Como eu sou da área de humanas, eu fiz pedagogia, fiz turismo, fiz comunicação social. O ouvir o professor é muito importante, ouvir a fala do professor. Então, para mim, era muito importante estar ali concentrada no que o professor estava falando. E o concentrar, para mim, precisava que a minha mão estivesse mexendo. E para minha mão estar mexendo, o macramê foi perfeito. E cerca de com 2, 3 anos que eu trabalhava o macramê, eu comecei a ensinar o macramê e eu fui trabalhar em projeto social. E o primeiro projeto social que eu trabalhei foi o Gente em Primeiro Lugar, que é da Prefeitura de Juiz de Fora. E eu trabalhei logo no início do projeto, eu fiquei lá 3 anos mais ou menos. E atualmente eu estou de volta. Eu fiquei 12 anos distante do projeto e hoje eu estou no Gente em Primeiro Lugar de volta. No primeiro momento do Gente eu trabalhava só com crianças. O projeto atendia somente crianças de 6 a 18 anos em salas mistas. Não tinha muito uma segregação de turmas por idade. Se tivesse criança de 6 com as de 18, a gente ia ministrar aula do mesmo jeito, sem problema nenhum. E nisso eu capacitei cerca de 4.000 crianças com a técnica do macramê, nessa época, há 15 anos atrás. E depois que eu saí do Gente, eu fui dar aula dentro do presídio de Juiz de Fora, dentro do Ari Osvaldo. E depois do presídio de Juiz de Fora, eu fui dar aula num presídio lá em Belo Horizonte. E depois eu fiquei fazendo projetos sociais avulsos. Fui para Rio das Ostras, fui para Cabo Frio, fui para Búzios, fui aqui para perto para Ibitipoca, para Lima Duarte, cidades aqui próximas, Viçosa, tudo com oficinas de macramê, voltada para projetos sociais, voltada para rentabilidade, para aumentar a renda mesmo de famílias que têm situações um pouco mais críticas do que a minoria do Brasil, né? E o meu foco era trabalhar com pessoas que quisessem ter uma renda com uma coisa feita por elas mesmas, né? É muito gratificante você contribuir para a sua vida, para a sua família, com o trabalho que você fez com a sua própria mão. Então isso é muito lindo e é o que me motiva a dar aulas e capacitar pessoas. O macramê me traz muitas possibilidades, porque ele pode ser acessórios. E como ele pode ser uma decoração de casa, como ele pode ser alguma coisa prática, pode se transformar numa sustentação de alguma coisa que vai fazer diferença numa casa, num parque. São várias possibilidades que o macramê tem, várias vertentes, e isso me encanta demais. Eu estou sempre aprendendo um pouco mais de uma coisa que parece que não tem mais onde aprender. Não, sempre tem alguma coisa para aprender no macramê. E o macramê também me encanta por ser lógico, por ser matemática. E isso acaba desenvolvendo várias coisas cognitivas,
neuropsicológicas que eu não vou saber falar, que não é minha área de pesquisa, mas que eu vejo na prática funcionando, assim, melhoras de memória, de concentração, de facilidade para matemática, para quem já sabe o macramê. Então isso eu vi nas minhas práticas de mais de 20 anos, nos meus alunos com retorno de melhoria em outras disciplinas, agora com as minhas alunas idosas com melhoria em outras rotinas de vida, o macramê está trazendo isso para elas, esse foco, essa concentração e esse desenvolvimento do pensamento lógico. Isso me encanta demais. Acho que é o que mais me encanta na rotina do macramê. Eu sou muito feliz por trabalhar com uma coisa que ela vira arte depois que você entende a técnica. Para mim, a arte do macramê ela vem com o tempo. Quanto mais firmeza, mais certeza do que você está fazendo ali você coloca, mais bonita fica a sua arte no final. Então, aprender e aprender e aprender é sempre muito bom no macramê, porque você vai ter trabalhos cada vez mais bonitos, mais superiores do que você fazia antes. E é uma felicidade trabalhar com macramê e poder ensinar o macramê. E é isso, espero continuar fazendo isso durante muito tempo e melhorando a vida de muita gente, que eu acho que esse é meu papel pequenininho nas minhas alunas, ensinar a vida delas. E é isso, obrigada.